Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Seja bem-vindo aí à nossa live, que nós estamos aí iniciando nessa noite, nossa live de ensinamentos bíblicos, onde hoje nós vamos estar abordando o estudo sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Estamos aí para iniciar aí a nossa live. E às 20 horas a gente começa o estudo bíblico. Enquanto isso a gente vai louvando ao Senhor. Amém. Foi Jesus, o Nazareno. O que é blasfêmia para o Espírito Santo? Você sabe? Quem é o Espírito Santo? Você sabe qual a função do Espírito Santo dentro da Trindade? Você sabe? Não sabe? Então seja bem-vindo aí ao nosso estudo bíblico. Estudo da Trindade. Hoje nós estamos aí com a terceira pessoa da Trindade. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Venha participar aí. Pega um caderno, pega um lápis, pega a Bíblia. E vamos juntos misturados, mas separado. Eu aqui e você aí. Amém? Graças a Deus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Estamos aí ao vivo para todos os meus amigos aí do Face. Tem amigos aí para vários lugares, então estamos juntos aí. Jesus, Nazareno, Jesus, Filho de Deus, Jesus, o carpinteiro. Jesus, Nazareno, vai lá na paz, tranquilo. A bênção é grande, né, irmãos? A bênção de Deus, ela é maravilhosa para as nossas vidas. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Nasceu mesmo. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Quem está aí? Quem está aí presente? Aí o Júnior Fernandes está chegando. Vamos juntos aí, meus irmãos. Vamos juntos. Vamos juntos aí, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu amigo Gilmar Cerqueira. Você está bem, meu irmão? Seja bem-vindo aí ao nosso culto de ensinamento, culto online. E hoje nós temos aí a mensagem aí maravilhosa, que é o ensinamento da palavra sobre a Trindade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Desespero e aflição. Deixa eu ver aqui quem está pedindo para me chamar aqui para bater um papo. Quem que é? Ah, o Joilson. Estou te adicionando aí, Joilson. Joilson, a paz do Senhor, meu querido. Que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. Eu só pedi, mas vai chorando, geme e chora.
Oxi, cara. Rapaz, Ele aí, meu querido. Plano do Senhor. Acho que caiu, né? O que aconteceu, Joilson? A paz do Senhor, irmã Letícia. Seja bem-vinda aí. Você tá bem, minha irmã? Prepara aí para o nosso ensinamento bíblico. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? Se a pessoa adulterar, se ela matar, se ela roubar, se ela mentir, tem perdão. E por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é imperdoável? Nós precisamos aprender, tá? E vamos aprender aqui, porque o Senhor Jesus, ó, já está aqui, ó, o Gilmar, já está o Gilmar presente, já está a Letícia, já está a pastora Rosângela, está eu aqui, está aqui a Esther do lado. Então estamos aí já mais de 3 pessoas. Glória a Deus. Preocupando acontecer. Ah, irmão Joilson, eu chamei você aí, mas caiu. A paz do Senhor, irmã Rosana, seja bem-vinda aí no nosso ensinamento bíblico. Deus responde tudo. Aleluia. Amém, irmão Joilson. Eu chamei você aí, mas caiu a... Caiu. Deixa eu ver aqui mais uma vez, ó. Tentar mais uma vez, tá bom? Vai lá, irmão Joilson. Tô te chamando de novo aí para te cumprimentar aí ao vivo. Aí você já aproveita. Ô, pastor. Tô trabalhando, ó, vendendo churrasco. Ah, você tá trabalhando. A imagem tá escura, hein? Tô vendendo churrasco, ó. Ô, Joilson, não tá aparecendo a sua imagem, não. Tá tudo escuro. Tá escuro, né? Tá escuro. Melhorou? Ainda não. E agora? Ainda não. Melhorou não. Eu acho que é porque a... Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Vira a câmera aí. E agora? Tá desvirada a sua câmera. Deixa eu ativar aqui. Ativa ela aí que ela tá... Ela tá ao contrário aí, ó. Mas eu tô te vendo normal, pastor. É, a minha câmera tá ligada. A sua tá toda escura. Deixa eu ligar aqui a minha. Ó, vou desligar, depois vou ligar de novo. Ô, pastor, depois eu não consegui chamar o senhor num privado que eu não conseguia encontrar seu número. Não. Ah, depois eu passo para você. Caiu a ligação, caiu. Ô, Joyce, que pena, hein? Depois a gente conversa então adiciono lá no seu... Você pega a sua esposa lá que ela tem meu celular, o número do celular. Aí a gente conversa lá no particular, tá bom? Aí o Joilson está trabalhando, vendendo churrasco. Churrasqueiro. Que benção, né? Que maravilha. Depois você... Deixa eu ver aqui mais uma vez. Vou tentar, tá bom? Vamos ver aí, Joilson. Mas vira a câmera, Joilson, senão não dá pra ver. Mais uma, tá bom? Ah, não entendi. Nada, pastor. Nada, nada. A câmera tá preta, só tá escura. Tá preta? Deixa eu ver. Ah? Tá escuro ainda? Não vi até agora. Ainda tá escuro, pastor? Ainda tá escuro. Ah, esqueça, a câmera não tá pegando legal então, pastor. Eu liguei aqui, não tá indo.
Não tá não. Tem alguma coisa estranha aí. Faz assim, É, vou. Joil. Eu vou tentar Tá chamar bom, outra depois aí. pessoa aqui. Tá Ó, eu bom, vou vou tentar. tentar chamar outra pessoa para ver se é a minha ou é a sua, tá bom? Tá bom. Deixa eu testar Pa- aqui, peraí. Deixa eu chamar um outro aqui. Chamar o André. Vai lá, André Pereira, deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste aí, André, porque eu tô chamando ele. André Pereira. A paz do Senhor, Raquel Regina. Aí, ó. E aí, André? Tá, meu filho, tudo bom? Paz, tudo bem? Pai do Senhor, Bem. irmãos, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos aí. Aí. Então, André, o Joilson, o esposo da Conceição, ele tá querendo entrar, mas na câmera dele tá queimada lá, ó, não tá. Aí tá vendo, Joilson? Só? Tô falando aqui, vê aí pra você ver o André. Aí, ó, tá perfeita a imagem do André. Eu acho que é seu celular, alguma coisa assim. E aí, Às tudo vezes é tranquilo? alguma regulagem lá, alguma coisa lá, às vezes resolve. E aí, André, tá tudo bem aí? Henrique, tá Tudo bem? bem, graças a Deus estamos bem. Tá jantando lá com a mãe dele. Ah, tá jantando. O menino tá comendo, hein? Tá tendo uma lixa dentro da barriga, hein? Tá comendo bem, graças a Deus. É bom, é muito bom. Beleza, André, beleza. Liguei para você aí para fazer um teste aí para mostrar pro irmão, que é o celular dele, tem alguma coisa esquisita lá que a imagem não parece. Deve ser algum detalhe lá, depois ele descobre o que que é, né? Isso. Beleza. Falou, meu filho. Continua aí na nossa live aí, tá bom? Amém. Tá com Deus aí, uma boa noite. Amém. Deus abençoe. E a noite abençoada também. Aliás, abençoada, né, irmãos? Já estamos na presença do Senhor Jesus. Boa noite, Wellington. Ó, o Wellington está lá no Pernambuco. Seja bem-vindo aí, irmão Wellington. O Wellington está lá no Pernambuco. Tá ligadinho aí com a gente aí, ó. Nos nossos estudos bíblicos. A audiência é grande, igreja. Tem bastante pessoas aí ligadas aí na nossa live aí. Vão se achegando aí, irmãos. Vão se achegando para nós iniciar no nosso estudo. Vamos aí declarando aí. A gente aí devagarzinho aí, aprendendo. Vamos ver aqui. Mais um louvor. Vamos ver o louvor. Vamos ver os louvores aí. Os louvores. Aleluia! Rompendo em fé. O Joilson quer que eu conversar comigo. Vamos lá, Joilson. Vamos ver se você arrumou. É a última vez, hein, filho? Vamos ver, Joilson. Se você conseguiu aí. Minha fé é provada. Dá esta chance de crescer pouco mais. Ainda Não tá dá, escuro, pastor? Joilson. Não. Tá escuro, tá escuro. Infelizmente, meu filho. Depois eu. Então eu vou. Quando eu chegar em casa vou verificar, porque eu tô aqui em São Mateus. Ah, tá. Tá bom? Tô trabalhando aqui em São Mateus vendendo churrasco. Amém. Boas vendas aí, meu irmão. Boas vendas aí. Obrigado, pastor. Obrigado. Intercedendo aí pela sua vida aí para você vender bastante churrasco aí. Amém. Eu É. creio. Tá vivendo normal, né? Oi? Você tá vivendo normal, não tá?
Tô te vendo normal, só o senhor que não tá me vendo, né? Mas eu tô te vendo normal. Eu não tô te vendo, meu querido. Eu vou ver a configuração do meu celular aqui, porque eu ainda não mexi ainda Certo. aqui na câmera. Vê, depois você entra aí com a gente. Tá bom? Tá bom. Tá bom, pastor. Pai do Senhor. Amém, querido. Boas vendas aí. Que pena, né? O Joilson queria entrar ao vivo aí para nós bater um papo, mas não está aparecendo a imagem, né? Ele me vê, mas eu não vejo ele, né? Mas tudo bem. Tá bom? O pessoal está falando aí. Elas todas, elas caem bastante, né? Porque tá todo mundo ligado, né? Mas vai tendo paciência aí, tá bom? Vai concluindo aí. Espera, né? Entra de novo, tá? Glória a Deus. Pra perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus, na qual me impedir de caminhar. A paz do Senhor, Manuel Lima. Amém. Seja bem-vindo aí, Manuel. Andar sobre as águas, rompendo em fé. Eita, esse hino é muito bonito. Tirar do seu poder, rompendo em fé. Ousadia no movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, rompendo em fé. Rompendo em fé, igreja. Glória a Deus. Rompendo em fé. Vadia vou movendo sobre o natural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Rompendo em fé. Rompe sua fé, meu irmão. Rompe a sua fé, minha irmã. Vai rompendo aí essa fé aí maravilhosa. Em nome de Jesus. Rompe sua fé. Vem fé. A vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Ousadia vou movendo, sou natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E eu vou viver ontem. Tá travando aí também? Não sei, não estava travando não. Oi? Não estava travando não. Não está falando, mas também não está. O pessoal tá falando que tá travando. Tem fé. Aleluia! Glória a Deus. Já já vamos iniciar o nosso estudo, irmãos. Já já vamos estar aí iniciando o nosso estudo bíblico.
Meus irmãos, já já nós vamos almoçar. Vai pegando aí, Tá travando não. pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um caderno para nós estudarmos. Vai se preparando aí, estamos chegando a nossa hora, hein? Tá faltando poucos minutinhos para a gente iniciar o nosso estudo. Vamos estudar, vamos estudar. O estudo faz parte do conhecimento. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque nela testifica dele. Tente lembrar, gente. Tente lembrar. Jesus se abandonou, tente lembrar. Dá uma caneta aí pra mim? Jesus se abandonou, tente lembrar. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, glória a Deus, é verdade. Tente lembrar. Oh, glória a Deus, hein? Muito bem, irmãos. Vamos então iniciar o nosso ensinamento nesta. Vamos aí concluir aí o nosso estudo bíblico sobre a doutrina da Trindade. Tá? A gente vai estar aí passando para vocês aí algumas coisas, né? É uma aula rápida, né? Não dá tempo da gente se aprofundar, né? A gente não consegue se aprofundar nesse estudo, porque é muita coisa que tem que ser falado, né? Mas a gente vai aí
procurar o que dá tempo da gente passar aí para vocês, tá bom? Bom, recapitulando as duas últimas aulas, nós tivemos aí, hoje nós temos aqui, a nossa quarta aula da doutrina da Trindade. Quarta aula. A primeira aula foi sobre a Trindade. Quem está participando lembra que eu mostrei para vocês, à luz da palavra de Deus, que existe realmente a Trindade na Bíblia. Não tem a palavra, mas a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem. Mostrei para vocês que a Trindade são 3 pessoas em um só Deus, cada um com a sua função, mas com todos os atributos. Tá? Foi na primeira aula. Na segunda aula, eu expliquei para vocês sobre a teontologia, que é o estudo do Pai. A palavra teonto no grego significa Pai, e nós ensinamos aí a vocês aí sobre o Pai, as características, né? Eu passei para vocês a característica, personalidade e o trabalho do Pai. Na terceira aula, nós estudamos sobre Cristologia, que foi quinta-feira passada. Aí eu expliquei para vocês, né, Cristologia, estudo sobre Jesus, né, estudo sobre Cristo, Cristologia. E aí a gente passou para vocês aí sobre Jesus, que Jesus é Deus, mostrei na Bíblia para vocês que Jesus é Deus, que Jesus é uma pessoa, entendeu? E que Ele é Deus, e que Ele tem os seus atributos, que tem as suas características, que tem as suas funções, e mostrei para vocês que Ele faz parte da segunda pessoa da Trindade. E hoje eu quero mostrar para vocês o Espírito Santo, que faz parte da terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, 3 pessoas em um só Deus. Amém? Então vamos aí na Bíblia, o estudo sobre pneumatologia. A palavra é uma palavra grega, mas isso aqui é uma palavra grega, né? Pneumatologia é uma palavra grega, tá? Então, pneuma significa no grego respiração. Pneuma, a palavra pneuma significa respiração. Aonde os gregos designam na palavra deles que é espírito, ou seja, que tanto o ser humano como os animais, enquanto tem pneuma, vive, ou seja, morreu, é quando acaba a respiração. Então, eles falam assim, a palavra pneuma, na linguagem grega, significa que enquanto a pessoa tem vida, ela tem espírito. Ok? Então, aí você vai designar que a palavra pneuma é respiração, e a palavra respiração vem para a palavra espírito. Por isso que o estudo diz pneumatologia, estudo do espírito. Estudo do espírito. No caso aqui, o espírito que nós vamos estudar é o Espírito Santo. Então é estudo do espírito. E no caso, o Espírito Santo. Ok? Pneumatologia. Por isso que eu anunciei para vocês aí uma palavra grega, que quando a gente está fazendo teologia, a gente aprende isso, né? Você que está aí do outro lado e faz teologia, você está entendendo o que eu estou falando, né? Tem a matéria e pneumatologia, ok? No texto que eu vou ler aqui com vocês aqui, Atos capítulo 5, vocês já vão anotando aí, meus alunos que anotam hoje parece que não estão presentes não, mas não tem problema não, o problema é que a gente está aqui, né, irmãos? Ó, Atos capítulo 5, verso 3 e 4, tá? Atos capítulo 5, verso 3 e 4, ó. Diz assim, gente, ó, olha só. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Guardaste não ficava para ti? Guardando a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, você vê,
Aqui já tem uma conclusão que o Espírito Santo é Deus. Não é assim, não fala assim, é o Espírito de Deus. É o Espírito que é Deus. A pessoa fala assim, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Sim, é o Espírito que é Deus. São 3 pessoas em um só Deus. Então ele é um Deus. Não é como muitos falam que é o Espírito de Deus. Você entendeu? Que a pessoa fala assim, não, mas é o Espírito de Deus. Por exemplo, o Espírito do Josias. O meu Espírito. Onde é que está o meu Espírito? Dentro de mim. O meu Espírito está dentro de mim. Entendeu? Agora o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vou mostrar para vocês aqui que ele é uma pessoa. Então não é o Espírito de Deus. É o Espírito que é Deus. O Espírito que é Deus. Obviamente que ele é Deus. É como eu disse a vocês. A Trindade não tem, ninguém formou a Trindade. A Trindade existe, porque eles é Deus. Então tem pessoas que falam assim, o Espírito de Deus é só um Espírito só. Entendeu? Não é, irmão. Quando a gente estiver lá no céu, for arrebatado, já falei para vocês, nós vamos ver um trono com 3 assentos. A gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Então não é o Espírito de Deus. Apesar que alguns textos da Bíblia falam que o Espírito de Deus. Como eu já expliquei para vocês também sobre Jesus, né? Fala o Filho do Homem. Lembra que eu falei para vocês? Mostrei? A Deus fala assim, porque o meu filho, meu único filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o único unigênito. É uma expressão humana. Entendeu? É uma expressão humana. Mas Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Toda vez que você for falar que o Espírito Santo está dentro de você, não é, ele é uma pessoa. Obviamente, uma pessoa com corpo glorificado. E como ele é onisciente, onipresente, ele está dentro de você, aí está dentro de mim, e está dentro de milhões e milhões e milhões de pessoas. Porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não podia estar ao mesmo tempo dentro de milhares de pessoas. Ok? Então aqui está uma prova aqui de que o Espírito Santo, ele é Deus. Vou ler de novo para você. Ó. Não mentiste aos homens. Ó. Pedro fala assim para Ananias, por quê? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele é eterno, ele faz parte da Trindade e ele é a terceira pessoa da Trindade. Ó, São João 14,16. Vamos ler lá? Se tiver dúvida, irmão, vocês perguntem aí, tá bom? É um estudo bíblico. É um ensinamento. Pode perguntar, não tem problema nenhum, não. A gente está aqui para estudar, tá? Ó, em São João 14 e o verso 16, diz assim, ó. São João 14, verso 16, ó. Jesus diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, presta atenção. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que foste convosco para sempre. Olha o que Jesus está falando. Eu rogarei ao Pai, eu vou pedir para o Pai mandar o outro Consolador. Ele não está falando assim, eu vou rogar para o Pai vai mandar um Consolador. Eu vou rogar para o Pai e o Pai vai mandar o Espírito dele. Não, eu rogarei ao Pai e ele mandará o outro Consolador. Por que Jesus está falando isso? Porque os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha falado para eles que ia embora. Que ele ia morrer, ia ressuscitar e ia voltar ao céu. E os discípulos estavam tristes. Aí Jesus falou, não ficam tristes. Eu vou pedir para o Pai para ele enviar o outro. O outro. Quem é esse outro? O Espírito Santo, que é Deus. E realmente ele enviou. Entenderam ou não? Então tá aí, tá? Vai prestando atenção, tá, irmão? Vai anotando aí, vai pegando os versículos aí. A pastora já colocou aí, São João 14, 16. Vamos aí, envolvendo aí. Se tiver pergunta, tá? Então vamos lá.
O Espírito Santo, irmãos, ele atua desde o início, igual Jesus. Igual Jesus, ele atua lá. Lembra que eu mostrei para vocês de Jesus? Olha o Espírito Santo, ó. Gênesis capítulo 1 e verso 2. Ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entendeu? Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, que na verdade é o Espírito Deus. O Espírito Deus. Aqui coloca aqui o Espírito de Deus, mas que é Deus. Ele movia sobre a face das águas. Antes da Terra ter forma, o planeta Terra, que ele era só uma bola de água, não é assim que a gente vê? É assim, o planeta Terra era uma bola de água. Era uma bola de água. Por isso que Deus falou, haja terra, e aí houve terra. Entendeu? E aí Deus falou assim, e haja separação. Então assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Só tinha água, a terra. Tá? Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra faz parte dos 9 planetas. Cada planeta. A terra era uma bola de água. E aí, ela não tinha forma. Não é como a gente vê hoje. Entendeu? Aí o que aconteceu? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem que movia? O Espírito Santo. Tá? Tô vendo lá no começo lá, né? Ó, no Salmo 104, 30, só estou dando aqui uma fala rapidinho, para você conhecer um pouquinho o Espírito Santo, né? Aí diz assim, ó, Salmo 104, 30, olha o que o salmista fala. O salmista diz assim, ó, Salmo 104, 30. Por isso que eu peço para você anotar rapidinho aí, para que você possa depois ler com mais calma. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Entendeu? Então o salmista está pedindo aqui para que o Espírito Santo venha renovar. Renovar quem? Nós precisamos do Espírito Santo. Renova em mim, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Então é um renovo, tá? Ele vem para renovar. Jó 33:4, irmãos, olha, Jó 33:4, olha o que Jó fala do Espírito Santo, ó. Olha só o que Jó fala, ó. Jó fala assim, ó. O Espírito de Deus me fez, é a inspiração do Todo-Poderoso que me deu vida. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fez com que Jó tivesse inspiração. Quem é que nos inspira, irmãos? A nossa fé. O Espírito Santo, que ele nos convence, ele que nos convence do pecado, do juízo, e também nos convence da volta de Cristo. Entenderam ou não? Então esse é o papel dele. Outra coisa também, ó, o Espírito Santo, em Jó 26:13, ele fala assim, ó, olha o que Jó fala do Espírito Santo, ó. Pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente roscadiça. Ó, pelo seu Espírito formou os céus. Ou seja, Jó está falando aqui que o Pai e o Filho, Pai, a Trindade, juntos, ó, pelo Espírito formou os céus. Porque tem gente que pensa que como eu já falei para vocês, que o Espírito Santo é um sopro de Deus, e não é uma pessoa. Está aqui, ó, eles juntos, ó, pelo seu Espírito formou os céus, juntos, o Pai e o Filho. Quando Deus falou, haja terra, ali estava a manifestação do Espírito Santo, de Jesus e também de Deus, do Teonto, do Pai. Ok? Estou mostrando para vocês o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Gênesis 41:38. Vamos ler lá? Gênesis 41:38. Ó, Gênesis 41. É só Bíblia, tá, irmãos? Aqui é só Bíblia. O negócio é Bíblia mesmo. Se a gente não ler Bíblia, a gente não aprende, irmão. A gente não aprende. A gente tem que ler Bíblia. Ó, Gênesis 41, verso 8, diz assim, ó. E aconteceu que pela manhã, o seu Espírito... Espera um pouquinho aqui.
Espera um pouquinho aqui. É Gênesis 41, 38. Ó, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha só, Faraó está falando de José. Sabe por que eu estou pondo esses versículos para vocês, irmão? Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo só veio na terra quando foi lá no dia do Pentecoste. Não tem lá em Atos 2 que fala que o Espírito Santo veio um vento impetuoso e toda a casa se encheu? Tem gente que pensa que o Espírito Santo veio. Não, irmão, o Espírito Santo ele está desde o começo do mundo lá, desde da criação do mundo, o Espírito Santo. Aí o faraó, ele pergunta para os seus servos se existe algum homem que age com esse Espírito que José tinha. José tinha o Espírito Santo. Ok? Números 27, ó. Números 27, 18, ó. Números 27, 18. Estou mostrando para vocês que o Espírito Santo, ele existe, ele manifesta desde o começo do mundo. Olha só. 27, 18. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito Santo, e põe a mão sobre ele. Olha, Josué já era cheio do Espírito Santo. Está entendendo? Josué já era cheio do Espírito Santo. Tá? Então assim, né, irmãos? Estou colocando para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, Juízes, vamos Juízes 3:10. Em Juízes 3:10, irmãos. Em Juízes 3:10, fala sobre o Espírito Santo também. Olha o que diz sobre o Espírito Santo, ó. Juízes 3:10, ó. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel. Vocês entenderam? Então, o Espírito Santo, ele atua desde o início do mundo, junto com o Pai e junto com o Filho. Da mesma maneira que quando Deus iniciou a criação de tudo, estava junto com ele o Espírito Santo e Jesus. Ok? Então, eu mostrei para vocês aí, ó. Mostrei para vocês, porque muitas pessoas acham que o Espírito Santo só veio no dia do Pentecostes. Não. O Espírito Santo, ó. Olha aqui, ó. A personalidade do Espírito Santo, para você ver que ele é uma pessoa. Personalidade, ó. O Espírito Santo, ele é inteligente, ó. 1 Coríntios 2:10. Anota aí, vamos ler lá. 1 Coríntios 2:10. Vamos aí na nossa aula, pergunta, irmãos. Hoje eu vou estar encerrando essa aula. 1 Coríntios 2:10, ó. 1 Coríntios 2:10 diz assim, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Entendeu? Então o Espírito sabe tudo, irmão. Ele é onisciente, gente. Ele é onisciente, ele sabe tudo. O Espírito Santo sabe tudo. Tudo. Ele sabe tudo. Outra coisa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, Efésios 4:10, ó. Efésios 4:10 diz assim, ó. Efésios, deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual está selado. Irmão, o Espírito Santo tem emoção. Então não pode ser um vento, como muitos falam. É uma pessoa. Ele tem emoção, ele se emociona. Paulo diz aqui que a gente quem é que fica triste? Quando é que uma pessoa está triste? Entendeu? Tem que, não pode ser um vento. O vento não fica triste. Estou mostrando para você que o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, ele se emociona. Olha em 1 Coríntios 12:11, irmãos. 1 Coríntios 12:11. Estou rápido, pastora, porque as aulas têm que acabar hoje. Mas um só mesmo, o Espírito Santo opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha só, ele tem vontade, irmão. Ele reparte do jeito dele. Como ele quer. Então,
assim, como ele quer, entendeu? Ele tem o quê? Vontade. Ele que decide. Ele reparte cada um como ele quer. Às vezes a pessoa está buscando um dom e o Espírito Santo não vai dar, porque ele não quer dar, ué. Entendeu ou não? Ó, outra coisa do Espírito Santo, ó, pra você ver, ó. São João 15, 26, ó, para você ver que é uma pessoa. São João 15, 26. Olha o que Jesus fala dele, ó. São João 15, 26, Jesus fala dele, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele falará de mim. Então o Espírito Santo fala, irmão. Como é que um vento fala? Vento não fala. Quem fala são pessoas. Outra coisa do Espírito Santo, Atos 8, 29, irmão. O Atos 8, 29, ó, Atos 8, 29, diz assim, gente, ó, e disse o Espírito Santo a Felipe, chega-te e ajunta este carro. O Espírito Santo fala, irmão, sabe? O Espírito Santo fala, por quê? Está dentro da gente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou ouvindo uma voz, eu estou ouvindo uma voz. Tem outras pessoas que falam assim, porque o Espírito Santo falou para mim no meu coração. Já ouviu as pessoas falar assim? É, porque ele tem voz. Entendeu? E aí, como ele tem voz, ele ordena. Ó, em São João 14, 26, São João 14, 26, olha o que fala aqui. Olha o que Jesus fala dele, irmão. Quem mais falou do Espírito Santo foi Jesus, tá, irmão? Ó, olha o que ele fala aqui do Espírito Santo. Jesus fala assim, ó, no versículo no 14, 26. Ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele se vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é que vai nos ensinar. Ele vos ensinará. É por isso, irmãos, que tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem nada. Porque se ela não tiver o Espírito Santo, ela não consegue, irmão. Ela precisa do Espírito Santo para aprender, senão ela não aprende. Pode ver, tem gente que lê a Bíblia de capa a capa, mas não entende nada, porque não tem o Espírito Santo. Precisa ter o Espírito Santo. Em Romanos 8, 14, irmão, entendeu o que ele ensina? Ele nos orienta, ele vai nos ensinando, tá? Você está andando por um caminho errado, aí o Espírito Santo vai te orientando para você desviar daquele caminho, não passa por aí não, porque por esse lugar acontece isso, isso e isso. Olha, em Romanos 8, 14, Romanos 8, 14, gente, olha que coisa linda. Romanos 8, 14 diz assim, ó, olha o que Paulo fala, porque todas as coisas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Ou seja, quem nos guia? O Espírito Santo. Essa vontade que a gente tem, irmão, de ir para a igreja, é o Espírito Santo que fica, sabe? Pode ver que às vezes você chega cansado do serviço, o corpo tudo cansado, aquele desânimo, aquela fadiga, mas vem aquele desejo que brota da sua alma. De onde que é? Quem é aquilo ali? O Espírito Santo. A Bíblia fala, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, o que ele vai fazer? Ele que vai nos guiar para ir para a igreja. Viu? E o último aqui, para mostrar para você que ele é uma pessoa, Romanos 8, 26, ó, que diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, o que ele faz? Intercede por nós. Sabe aquele hino que a Fernanda Brum canta? Espírito Santo, ore por mim. É uma realidade, irmão. Tem hora que a gente não consegue falar. E aí o Espírito Santo nos ajuda. É só pedir para ele, irmão. A gente, quando está passando por uma luta, a gente não pede para os irmãos? Não pede? Ô, irmão, de vez em quando lá na igreja a pessoa manda um bilhetinho lá, pedir para orar, ora para fulano que está com câncer, com isso, com aquilo outro. Aí a gente não vai no hora. De vez em quando a gente tem que fazer isso com o Espírito Santo também, irmão. Às vezes a gente não está aguentando a situação. Aí tem que parar um pouquinho e falar do Espírito Santo. Não, você sozinho, você sozinho. É você e o Espírito Santo. Espírito Santo, ora por mim um pouquinho, por favor. Eu não estou aguentando. Está aqui, irmão, está na Bíblia. Eu não estou ensinando heresia. Da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimível. Olha aí, irmão, olha aí. Tem que parar. Às vezes a gente está numa situação, não aguenta. Para, respira e fala com ele. Espírito Santo, me ajuda. Fala comigo. Deixa eu ver o que o Anderson colocou. Quando alguém fala que Deus falou comigo, ou Deus me disse tal coisa, na verdade é o Espírito Santo. Sim, Anderson, sim. Isso. Não tem, não, porque às vezes quando fala assim, irmão, Deus falou comigo, na mente de muitas pessoas que não têm esse ensinamento que eu estou dando, já vem o teonto, o Deus Pai. E o Deus Pai não fala com ninguém. Mostrei para vocês na Bíblia, ele não fala com ninguém. Quem fala conosco, Anderson, é o Espírito Santo e Jesus. É o Espírito Santo e Jesus. Jesus também fala com a gente. Eu mostrei lá. Tem ocasião que Jesus fala com a gente. Mas esse é o papel do Espírito Santo. Por exemplo, um profeta, quando ele é usado, quando a gente fala assim, o profeta que é usado por Deus, a expressão que deveria usar assim, um profeta que está sendo usado pelo Espírito Santo. Mas se usar a expressão profeta que está sendo usado por Deus é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque o Espírito Santo é Deus. É a mesma coisa. Então, às vezes, o Espírito Santo fala com a gente, né? Eu tenho essa experiência, como muitos de vocês sabem, que o Espírito Santo falou comigo dentro de um cinema. Eu ouvi a voz, como vocês estão ouvindo a minha voz. Então, sim, Anderson, é o Espírito Santo. E ele fala assim, às vezes a pessoa está sozinha lá, e de repente ela ouve aquela voz, só que não é aquela voz externa, é aquela voz interna, assim, está saindo dentro da alma dela, o Espírito Santo está falando. Ok? Muito bem, irmãos, então tá aí. Mostrei para vocês, rápido, né? Porque eu falei para vocês, tem que ser rápido, por causa das horas, e eu pretendo encerrar esse estudo, né? Que está meio cansativo já, né? Quatro quinta-feira, né? Estudando sobre a Trindade. Então eu pretendo encerrar hoje, né? Vamos agora. Bom, aqui também que eu vou passar para vocês é rapidinho, porque ele tem a mesma característica de Jesus e a mesma característica do teonto, né? Do teonto, do Pai, né? Então, por exemplo, no Salmo 139, 7, lá no Salmo 139, 7, já fala lá que ele é onipresente. Olha o que diz aí, ó. Salmo 139, 7, ó. Olha que coisa linda, irmãos, para você ver, ó. Salmo 139, 7, ó. Para onde me ireis do teu espírito? Para onde ele está em todo lugar, irmão. Ele está em mim, está em você aí, está em todo lugar. Então o Espírito Santo, ele é o quê? Onipresente. Ele está em mim, ele está em você. Ele está em milhões de pessoas, irmão. Por isso que ele é Deus. Se não fosse inferior, que Jesus é inferior. Então, como é que um Deus, então não é Deus. Por isso que ele é Deus, porque ele está em todo o lugar. Em 1 Coríntios 2,10, irmãos, mostra lá que ele é onisciente, ele sabe de tudo. Olha o que Paulo fala do Espírito Santo, olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 2, ó. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz assim, ó, Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 2, desculpa, 1 Coríntios capítulo 2 e verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. Então veja bem para você ver, o Espírito Santo, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. A outra característica do onipresente, onipotente e onisciente, ele também é onipotente. Ele tem todo o poder também, sabe? Porque ele é Deus. Então, essas características são as mesmas características de Deus, do teonto,
e de Jesus. Amém? Entenderam? É as mesmas características que um tem, os três têm. Eles são onipresentes, eles são onipotentes, eles são oniscientes. Eles são santos, eles são sábios, eles são, eles têm, como é que eu digo, fiel, fidelidade, justiça. Eles são Deus. Os três são Deus. Tem todas essas características que um tem, o outro tem. Tudo. O que difere deles são o quê? O trabalho deles. Eu disse para vocês, o teonto não faz mais nada. O teonto, depois que ele saiu, ele nunca comigo aqui, ó, reunido com a gente, reunido com você aí, ele está presente, né, Jesus. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Entendeu como é que funciona? Por isso que Jesus fala, né, que ele rogaria para o teonto, para o Pai, enviar o Espírito Santo para ficar com a gente até a consumação do século. Então o Espírito Santo está em mim, obviamente, quando eu andar direitinho, tá bom? Se pecar e tudo, vou mostrar para vocês aqui os pecados aqui que o Espírito Santo vaza da gente. Enquanto a gente está andando direitinho, né, com o Espírito Santo, ele fica comigo até a consumação do século. Qual que é a consumação do século? Quando eu morro, é o arrebatamento da igreja, aí acaba. A consumação do século está falando para a igreja. Então, quando estiver o arrebatamento, a igreja sobe. Aí o Espírito Santo vai embora também. Ou então, por exemplo, o Espírito Santo está em mim. Quando eu morrer, se eu morrer antes do arrebatamento, o Espírito Santo não precisa mais estar dentro de mim, que eu fui embora. Compreendeu? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui, como eu disse para vocês, né? Eu disse para vocês sobre o Espírito Santo, qual é a diferença do teonto para Jesus e para o Espírito Santo? É que o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma função. Jesus tem a sua função, ó, o Pai tem a diferença dos três. Escreve aí, irmão, no seu caderno. Quando você for ensinar alguém sobre a Trindade, para você explicar isso. A diferença dos três é só estar na função. No resto, eles são tudo igualzinho. Não tem o maior, o menor, não, como muitos falam aí, igual a religião do Testemunho de Jeová. Eles falam que Jesus é um semideus. O que é um semideus? Uma pessoa que não é totalmente Deus. Entendeu? Ele é um semideus. Não existe isso. Não existe isso. Eles são todos iguais. É Deus super soberano, poderoso, onipotente, onisciente. Por isso que é Deus, irmão. Não tem outro Deus igual a eles. Não existe outro Deus, nem acima dos céus e nem abaixo dos céus, em lugar nenhum. O diabo criou um monte de deuses, mas tudo abaixo de Deus. Isso, pastor, a diferença está só na função, cada um tem sua função. E agora eu vou mostrar a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo. Bom, olha aqui, ó. A função do Espírito Santo, eu já falei aqui, mas vou falar mais uma. É inspiração. Jó, lá atrás já falava que o Espírito Santo inspirava ele. Olha o que Pedro fala, ó, anota aí, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que Pedro fala. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E por ele quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que nos inspira. É 1 Pedro, capítulo... Desculpa, é 2 Pedro... Espera um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro... Espera um pouquinho aí, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1 e verso 21. Põe aí para os irmãos aí. Vou ler de novo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade alguma, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, um dos trabalhos deles é inspirar. Olha aqui essa inspiração que eu estou falando com vocês. É o Espírito Santo, irmão. Esse ardor de falar, eu queria estar falando aqui a noite toda. Entenderam ou não?
Um pregador, quando ele está cheio do Espírito Santo, você fica, ai meu Deus, que gostoso, que maravilha. É o Espírito Santo, ele que inspira, irmão. Esse é o papel dele, esse é o papel dele. Né? O Espírito Santo, ele também, ó, São João 16,8, vamos lá, coloca aí, pastora, São João 16,8, olha o que o Espírito Santo faz. Ó. Além dele inspirar, São João 16,8, irmãos, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, o Espírito Santo, o papel dele é convencer a gente. Gente, olha para mim aqui, olha para mim, vocês que estão aí online. Por que nós evangélicos, nós dizemos que só nós, presta atenção, por que nós evangélicos, nós falamos que só nós é que vamos para o céu? Já reparou nisso? Pode ver. A gente chega no mundo católico e fala, não, você tem que aceitar Jesus. Aí o católico até fala para a gente, não, mas eu já aceitei Jesus. Não, mas você tem que aceitar Jesus e você batizar na religião evangélica. Fala para o católico, fala para o espírita, fala para o testemunho de Jeová, fala para o macumbeiro, fala para todas as religiosidades que tem que aceitar Jesus. Quem nos inspira isso? O Espírito Santo. E por que a gente fala isso, irmãos? Por que a gente fala isso aí? Porque está aqui, ó, é o Espírito Santo que convence. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, nunca vai convencer, ela nunca vai ser convencida do pecado. Ela nunca vai. Você não pode ver? Tem algumas religiões que a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa adultera. E é normal, normal. Isso é pecado. Isso é pecado. Entendeu? Isso é pecado. Aí você fala para essa pessoa que ela tem que aceitar Jesus, ser crente, porque na igreja evangélica é ensinado que não pode beber, não pode fumar, não pode adulterar, não pode roubar, não pode mentir. É ensinado. E aí você fala assim para mim, vou dar exemplo, você que está me assistindo aí que não é evangélico, fala, pastor, mas eu conheço pessoas que não são evangélicos e mente, xinga, adultera. Sim, tem um monte, porque não tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é a religião evangélica, eu estou dizendo que o Espírito Santo aqui, ele vai convencer o pecado do mundo, ou seja, quem tem o Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo convence também, irmãos, é aqui, ó, é da justiça. É da justiça, Você tem que ser justo. Não tem aquele negócio? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai no mercado e faz uma compra. Aí você gasta R$30. Aí você dá para o caixa uma nota de R$50. Aí o caixa te devolve o troco de R$100. Aí você, com sua correria, rapidez e tudo, você cata o dinheiro, põe dentro da carteira e vai para casa. Quando você chega em casa, que você vai lá, abre a carteira, vai contar o dinheiro, aí você vê que o dinheiro está a mais. Aí na mesma hora você sente aquele ardor de devolver para a pessoa. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo convence de você fazer justiça. A César o que é de César. Se você não sente isso, irmão, você não tem o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa? Se dane, não estou nem aí. Você vai prejudicar o caixa, porque depois ele vai ter que pôr do bolso dele. Porque ele não é o dono do mercado. E mesmo que ele fosse o dono, você tinha que devolver. Mas tem pessoas, pode ver, não tem esse temor. A pessoa não tem. Então, irmão, se ela não tem o temor de fazer justiça, de ser justo, então ela não tem o Espírito Santo. Entendeu? E ele também convence do juízo. O papel do Espírito Santo é nos convencer do juízo. Você entendeu? Então ele nos convence do juízo. O que é o juízo? O final, irmão. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento, não acreditam que não vai para o céu. Tem pessoas que não acreditam na salvação. Tem pessoas que não acreditam que tem céu e inferno. Tem pessoas que acham que morreu, acabou tudo. O que é isso? Falta do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, está aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então está aí o ensinamento do trabalho do Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo faz, irmão, é regenerar o homem. Ou seja, ele regenera. Olha o que Jesus falou aqui para Nicodemos. Olha aqui, São João 3, verso 5. São João 3, verso 5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água
E do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nascer da água, que é batizar nas águas, e nascer do Espírito Santo, ou seja, ser regenerado. A pessoa não pode aceitar Jesus e batizar, irmão, e continuar fumando, bebendo, xingando, brigando. Ela não foi regenerada. Porque o papel do Espírito Santo é regenerar. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo entra nela e começa a mostrar para ela que não pode fumar, que não pode beber. Não, não é igreja, irmão. Apesar que o pastor lá, os professores vai ensinar. Mas, ó, não pode fumar, não pode beber, não pode adulterar, não pode bater, não pode brigar, não pode mentir. Tudo isso o Espírito Santo ele vai regenerando a pessoa. A pessoa fala assim, não vou ser crente não, porque eu entro na igreja, o pastor vai me obrigar a isso. Não, o pastor não tem que. O pastor não tem poder de obrigar ninguém, irmão. O papel do pastor é ensinar, orientar. Agora a pessoa é que tem que dar lugar para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazendo essa obra da regeneração, tá? E da santificação, igual está aqui ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 13. Ó, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, vamos lá, vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 13. Diz assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, elegidos desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Você pode ver que o Espírito aqui está com letra maiúscula, porque aqui está falando em santificação do Espírito Santo. Porque, irmão, se não for o Espírito Santo, a gente não consegue santificar, não. A gente precisa do Espírito Santo para a gente santificar. Por isso que ele fica dentro da gente, irmão. Senão a gente não tem força para santificar. Amém, gente? Entendeu aí o trabalho dele? A diferença dele para o Jesus e o Teon? Esse é o trabalho do Espírito Santo. É nos inspirar, entendeu? É nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É nos regenerar, é nos santificar. E também, como eu já expliquei para vocês lá em Romanos 8, 26, e interceder por nós. Esse é o papel do Espírito Santo aqui. Amém? Pastor, mas essas coisas é muito importante, sim, se não dá lugar. Primeiro, tem que ter ele, mas tem gente que tem o Espírito Santo, mas não dá lugar para ele. Por isso que Paulo fala que ele geme gemido. Não dá lugar, tem que dar. O Espírito Santo não é o espírito do demônio que rebenta a pessoa. O Espírito Santo é sensível. Ele é Deus, irmão, ele é sensível, ele fica dentro da gente. Se a gente dizer, Espírito Santo, vamos lá, ele fala, opa, demorou, vamos junto. Mas se você falar assim, não estou nem aí, não quero nem saber, ele fica quieto lá, até um determinado ponto, que agora eu vou mostrar para você quando é que ele sai de você, quando ele sai da gente, tá bem? Alguma pergunta aí, gente? Fica à vontade aí. Santifica também? Santifica, o Espírito Santo, segundo Tessalonicenses 2,13, ele nos santifica, entendeu? Ele que nos controla. Você vê, às vezes a pessoa tem a mania de ficar falando palavrão, aí ela começa a orar, uma pessoa entra na igreja, se converte, aceita Jesus, batiza, e aí ela vem para a igreja, mas ela tem aquele vício de falar palavras torpes, e aí ela começa a pedir para o Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e ele vai tirando aquele vício. Eu mesmo, quando eu entrei na igreja, eu falava muita gíria, eu tinha vergonha de conversar com os irmãos na igreja, porque eu não conseguia falar normal igual os irmãos, entendeu? Aí um dia o pastor falou para mim, falou, irmão Josias, fica tranquilo, dá lugar ao Espírito Santo que essas gírias vai sair, entendeu? Hoje as pessoas chamam, né? Tem irmão que vem te chamar você, a paz do Senhor, meu irmão, chama você de velho, velho, está pisando na bola, mas não é velho pela velhice, hoje assim, a expressão, né, das pessoas, é tudo gira, né? E aí, cara, chega dentro da igreja, irmão, cumprimenta o outro, e aí, cara, velho, fala a verdade, ontem o culto foi uma benção, hoje tá assim, isso é tudo gíria. Velho nada, irmão, velho é o capeta, o demônio, irmão. Oi, irmão, o culto hoje foi maravilhoso. Isso é para o Espírito Santo. Vocês entenderam, irmãos? Compreendeu aí? Então o Espírito Santo, eu vou passar aqui rapidamente para mim entrar aqui sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, tá? Eu vou aqui rapidamente colocar aqui uma coisa bem bacana que você precisa aprender do Espírito Santo. É a ilustração que põe na Bíblia do Espírito Santo. Por exemplo, tem ilustração do Espírito Santo como pomba. Está lá em Mateus 3,16. Lembra quando Jesus batizou e desceu uma pomba? Tá?
Aí ouviu, aí a voz do Teonto, este é meu filho amado, a quem me comprazo. É a voz do Teonto. E aí o Espírito Santo, como uma pomba, numa pomba ele veio e pousou em Jesus. Lembra lá? Anota aí, Mateus 3,16, Mateus 1,10 e Lucas 3,22, que fala sobre a pomba, né? Também em 2 Coríntios 1,22, fala que ele é o nosso fiador. O Espírito Santo é o nosso fiador. O que significa fiador? É aquela pessoa que quer comprar uma coisa e ela não consegue, ela não tem condições para comprar. Aí ela precisa de um fiador. Aí ela chega, por exemplo, o fiador é, vamos supor, ela quer comprar um carro. Aí ela não consegue porque a renda dela não alcança. Aí ela precisa de um fiador. E aí o fiador tem que ter uma casa. Entendeu? Tem que ter bens. O fiador tem que ter bens. Aí o fiador vai lá e se apresenta. Não, pode deixar ele comprar que eu me garanto. Entendeu? É assim o Espírito Santo. Ele garante por você, meu irmão. Tá? Outra coisa que o Espírito Santo é, Atos 2:3, lá, quando desceu lá, ele também se apresenta como fogo consumidor. Como fogo consumidor. Tá? A manifestação do Espírito Santo foi, ele às vezes, a Bíblia fala que o Espírito Santo é fogo consumidor. Então ele se apresenta como fogo, tá? Outra coisa também, ele se apresenta como óleo, Lucas 4:8, como óleo, tá? Efésios 1:13, selo. Sabe que o óleo é unção, né, irmão? Unção. Quando fala do óleo, é unção. A pessoa está cheia da unção, está cheia do Espírito Santo. Aí depois lá em Efésios 1:13 fala que ele é o selo. O que é o selo? O selo é uma coisa que garante, é uma autoridade. Tá? O selo é uma autoridade. Aquele selo está indicando que quando você vai no correio e coloca aquele selo, é a autoridade que aquela carta tem que chegar onde você está mandando. Tá? Também, Efésios 1:13, ele é o selo, é nosso selo. Outra coisa, o Espírito Santo também é água, ele também é representado como água. Entendeu? São João 4,14. Tá? Jesus fala lá, quem beber desta água fluirão rios de águas vivas. Outra coisa, o Espírito Santo também é vento. Tá? Atos 2, ele fala com um vento impetuoso. Ele também manifesta como um vento. Então, assim, tem várias ilustrações do Espírito Santo. Várias. E a gente vai lendo isso aí, vai aprendendo essas coisas, cada um com o seu significado, com a sua alegoria. Eu expliquei aqui, né, o que é um fiador, eu expliquei como que é uma pomba, eu expliquei aqui como é o óleo, eu expliquei como é o selo. Foi corrido, mas deu. O Espírito Santo que descia sobre Sansão e dava força para ele. É o mesmo Espírito Santo? Sim, Anderson, é o mesmo Espírito Santo. Aquele Espírito também que entrava em Davi para expulsar o demônio, que o Espírito Santo vinha, o demônio vinha em Saul lá, aí a Bíblia fala que Deus tomava, o Espírito de Deus tomava Davi, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele atuava, como eu mostrei para vocês, ele sempre atuou no Velho Testamento. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só atua no Novo Testamento. No Velho e no Novo. Ele é Deus, mas ele existe antes de tudo, ele existe. É como Jesus. Tem gente que pensa que Jesus nasceu no ano 2000 e é Jesus daqui para lá. Jesus irmão, Jesus não nasceu, Jesus existe. Ele apenas se manifestou como homem aqui na terra. Como o Espírito Santo se manifestou, como o Espírito Santo se manifestou como uma pomba, como um vento impetuoso, essas alegorias, mas eles sempre existiram. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta aí, meus queridos? Que agora eu vou num estudo muito polêmico. Isso aí, tudo que eu expliquei para vocês aí, tudo vocês concordam. Quem não concorda é o testemunho de Jeová, é o unicista, que eu expliquei para vocês no início desse estudo. Tem igreja que é unicista, que não acredita, que fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, e cada um manifestou no seu tempo, mas os três é um só. Então não tem como Deus estar lá no trono e estar dentro da gente. Eles falam que não. Mas é Deus, irmão. Deus é tudo. Não existe mente humana para imaginar o que é Deus. Eu estou pondo aqui uma coisa que está na Bíblia. E a Bíblia é exata. A Bíblia é maravilhosa. É uma ciência exata. Essa é a Bíblia. Difícil é as pessoas entenderem isso. Amém, gente? Então agora, vou passar um pouquinho do horário, mas aguenta aí, irmão, aguenta um pouquinho aí, que eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá?
Marcos capítulo 3, vamos lá, irmãos, em Marcos capítulo 3, é o último tema do nosso estudo. O que é blasfêmia com o Espírito Santo? Contra o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Muita gente faz confusão, irmão, muita gente. Você vê na internet aí, os caras falando só besteirol, irmão. Tem um cara falando que blasfemar contra o Espírito Santo, eu vou explicar aqui, é quando você critica uma pessoa que está pulando, está dançando no Espírito, está rodopiando, aí essa pessoa está blasfemando. Se for assim, então eu estou ferrado, irmão. Entendeu? Se for isso aí, irmão, mas você vai ver aí. Então eu vou procurar mostrar para vocês a luz da palavra, entendeu? Sobre isso aí. Olha aí, ó. Vamos ler lá, né? O texto. Ó, livro de Marcos, capítulo 3, e o verso 28. Marcos, capítulo 3, verso 28. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de juízo eterno. Olha só, olha aqui, olha só a palavra, irmãos. Vou ler de novo, ó. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Nunca obterá perdão. O pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado de morte. Morte eterna. Morte eterna. Entendeu? Não tem perdão. Nossa, irmão, isso é muito pesado, gente. Então vamos entender. Vamos então aqui entender sobre isso. Você tem paciência um pouquinho por causa das horas? Blasfemar, irmãos, é insultar, ofender o que é sagrado. Ó, vou te falar de novo. Blasfemar é insultar ou ofender o que é sagrado. Isso significa blasfemar. É uma pessoa que ofende, uma pessoa que insulta uma coisa que é sagrada. E no caso aqui, nós vamos falar do Espírito Santo, que é Deus, é sagrado. Você entendeu? Que é sagrado. Então Jesus falou que quem blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa, ela não tem perdão. Poxa, irmão, se ela não tem perdão, então ela vai para o inferno. Não tem mais perdão. Você vê aqui que ele fala? Ele fala assim, ó, todos os pecados. Pecado de matar, roubar, adulterar, xingar, brigar, mentir. Entendeu? Desejar a mulher do outro, inveja, cobiça, tudo isso Deus perdoa, tudo isso Jesus perdoa. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não, irmãos. Isso é muito perigoso, irmãos. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tanta gente faz confusão, como eu disse a você. Às vezes a pessoa, ela pensa que blasfemar contra o Espírito Santo é você julgar, né? Você julgar uma pessoa que está falando em línguas. Essa língua é do capeta, é do demônio. Entendeu? Tem gente que pensa, isso é uma blasfêmia, que é algo sagrado. Mas aonde é que está o perdão? Vou mostrar para você. Vou mostrar, tá bom? Blasfemar, irmãos, segue o mesmo princípio da apostasia. O que é a apostasia? É renunciar, é renegar, é abandonar a fé. Tá bom? Então, assim, presta atenção para você ver. Aqui
nessa blasfêmia aqui que Jesus está falando, para quem que Jesus falou isso? Para quem que Jesus falou isso? A Mariela colocou, pastor, que é pecar contra o Espírito Santo é negar ele. Sim, sim, é uma das blasfêmias. Mas quem negar o Espírito Santo? Quem? Calma, calma que nós vamos lá. No Marcos 3, que nós lemos aí, no versículo 22 diz assim, irmãos, ó. Versículo 22 diz assim, ó. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Quem estava falando isso? Para quem que Jesus está falando isso? Os escribas. Quem eram os escribas? Tinha conhecimento. Homens que tinham conhecimento. Entendeu ou não? Homens que tinham conhecimento. Jesus não estava falando para qualquer um, irmão. Jesus estava falando para os escribas, porque os escribas estavam falando que ele estava operando pelo Beelzebul. Tá? Ele está falando pelo Beelzebul. Aquilo ali deixou Jesus, né? Porque o Beelzebul era um demônio, os deus das moscas. Beelzebul era o deus das moscas lá pro povo antigo. E eles falaram que Jesus estava operando, a obra de Jesus era feita pelo Beelzebul, dizendo que Satanás estava dentro de Jesus. Você entendeu? E aqueles homens tinham conhecimento. Então, o que é blasfemar? A blasfêmia é quando a pessoa ofende o que é sagrado. E quando a pessoa ofende o que é sagrado? Quando ela abandona a fé, quando ela renega, quando ela renuncia. Olha o que diz aí, ó. Vamos ler lá? Em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganador e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo realizado a sua própria consciência, sua própria mente. Então, irmãos, são pessoas, presta atenção, aqui está falando aqui, ó, o que é blasfemar? São pessoas apostatas. O que é uma pessoa apostata? É aquela pessoa que abandonou a fé. Quem abandonou a fé? São aquelas pessoas que têm o conhecimento, que têm o entendimento, tá? E que ela vai agir como está falando aqui, ó. Como ela está falando aqui, ó. Dando ouvido a espíritos de demônios, enganadores. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa, ó, presta atenção, uma pessoa que ela dá ouvido e sair, ela tem o conhecimento, ela sabe que é o Espírito Santo, ela sabe que quem está fazendo ali, que os escribas sabiam, que o Jesus estava fazendo ali, aquelas operações de Jesus, tudo provinha. Então, queridos, olha só para você ver a importância de nós termos o conhecimento por causa disso aí, ó. Aí, diz aí no Timóteo, quando ele fala sobre isso, ele está se referindo a quem? Pessoas com conhecimento. Tá bom? Segura aí, segura um pouquinho aí. Pessoas com conhecimento. Mesmo tendo sido usado pelo Espírito Santo. Olha o que diz aí em Hebreus 6, ó, vamos lá. Hebreus 6, ó, Hebreus 6, verso 4, ó. Hebreus 6, verso 4. Segura aí, André. Segura aí que eu já chego aí onde você quer aí. Segura um pouquinho aí. Hebreus 6, verso 4, que eu tenho que correr um pouquinho. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ó, presta atenção. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século do futuro e recaíram, seja outra vez renovado. Não são renovados, irmão. Não são renovados. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, irmão. Gente, não tem salvação. Não tem salvação. A pessoa se recusa a aceitar que era o Espírito Santo que usava ela. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Tá? Primeiro, aqui o Paulo está falando aqui das pessoas
Espírito Santo. As pessoas, aqui está falando das pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 7, diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, ó. Diz assim, ó. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, despreza o homem, mas sim despreza a quem nos deu também o seu Espírito Santo. Então, veja bem. Então, aquela pessoa, ela começa a desprezar o Espírito Santo. Entendeu? Isso aí começa a dar. Ela sabe que era o Espírito Santo, mas o diabo cega ela. Como ela virou apostata, ela está sabendo. Ela sabe, no íntimo dela, ela sabe que é o Espírito Santo. Mas ela começa a blasfemar dizendo que não era o Espírito Santo que usava ela. Olha o que diz aí em 1 Timóteo 5,15. Ó, 1 Timóteo 5,15. Em 1 Timóteo 5,15 diz assim, ó. Porque já alguns se desviaram indo após Satanás. Então, a pessoa, o que acontece? Ela fica cega. Porque perdeu, irmão. Não tem mais perdão para ela. Não tem mais perdão para ela. Então, aí ela se torna uma pessoa espiritualmente demoníaca. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Então, vou explicar aqui para você agora. O André fez a pergunta aqui, ó. O André fez a pergunta. E no caso do ateu, uma pessoa que não acredita? Não é blasfema, André. É assim, André, ó. Por exemplo, blasfemar, tu vê os textos que eu coloquei aqui, que fala aqui da apostasia, da pessoa que teve o conhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo línguas estranhas, Deus já me deu passou várias revelações, tá? Então, assim, vamos dar um exemplo, só dar um exemplo para vocês assim. Exemplo que eu desvio do Evangelho. Eu desviei, entendeu? Aí as pessoas falam assim, nossa pastor, quando você estava lá na igreja, você falava que o Espírito Santo falava com você. Aí eu falo assim, que Espírito Santo nada, irmão, aquilo era tudo da minha carne. Muitas vezes era até o diabo, irmão. E eu ficava falando para vocês lá que era o Espírito Santo, entendeu? Isso é blasfêmia. Olha a diferença, irmãos, presta atenção. Uma coisa, André, é uma pessoa chegar em mim e falar assim, que pastor, esse papo aí que você fica falando aí de que Deus fala com você, que você ouve voz de Deus, que Deus te revela as coisas, que o Espírito Santo te mostra. Isso é papo furado, é uma blasfêmia. Você entendeu, André? Isso é uma blasfêmia. Mas não é blasfêmia de imperdoável. Porque não é a pessoa que está com o Espírito Santo. Isso. Caso do desviado que já foi usado e não acredita que Deus... Isso. Aí uma pessoa dessa aí, ela é uma pessoa... É assim, André. É uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo. Presta atenção para vocês entenderem. É uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ela as coisas, o Espírito Santo usou ela para pregar, ela empregou para as pessoas, o Espírito Santo usou ela para profetizar, para revelar, o Espírito Santo usou ela para dar visão, mostrou as coisas para ela, e ela fez, está falando aqui, os homens apostatas que abandonaram a fé, entendeu? Aí essa pessoa, André, ela é por algumas coisas na vida, ela acaba saindo da igreja. Tem gente que tá dentro da igreja assim, já está assim já, nem desviou, está dentro da igreja e já blasfemou contra o Espírito Santo. E aí essa pessoa, o que acontece com ela? Ela, como eu mostrei aqui, que Pedro fala, né? Que o estado derradeiro, o estado primeiro, o estado derradeiro se torna pior que o primeiro. A pessoa acaba ficando espiritualmente endemoniada. Então ela não aceita nada que você fala e ela tá. E você sabe qual que é o negócio? É que ela sabe que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela sabe que não tem perdão. E aí ela começa, ela fica correndo de uma situação. Então, blasfemar. Conclusão. A blasfêmia contra o Espírito Santo está em atribuir ao diabo uma manifestação que é do Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? É eu atribuir. Você pode, André, de repente, uma pessoa está lá sendo lá, falando em profecia,
e aquela profecia tá te irando, aí você fala que isso é coisa de Deus, não, isso é coisa do diabo. É uma blasfêmia, mas não é uma blasfêmia imperdoável. Porque é você está falando, o Espírito Santo não é, o Espírito Santo está no outro lá. É você que está falando. Então, se uma pessoa que fala isso, ela tem perdão. Entendeu? Ela tem perdão. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo e depois e fala isso é blasfêmia. Vocês entenderam, irmãos, a diferença? Entenderam aí a diferença da blasfêmia? O que é blasfêmia? Por isso que é imperdoável. É você atribuir o que Deus fazia com você, que o Espírito Santo te usava, ao diabo ou à carne. Isso é blasfêmia. Ai, pastor, mas o senhor não tem essas pessoas? Eu conheço uma pessoa. E eu vou mostrar para vocês o sintoma. Aliás, vou falar para vocês o sintoma disso aí. Né? A pessoa que ela... A pessoa que ela blasfêmia, é uma pessoa que era usada e depois ela começa, essa pessoa nunca mais vai ter sossego, sempre atribulada. É uma das coisas, entendeu? Ela se torna uma pessoa blasfêmia, apostata, entendeu? Fica enganando os outros, quer influenciar os outros, fica jogando os outros também a blasfemar. A gente tem que muito vigiar. Por isso que eu sempre ensino, quando você vê um profeta, seja de Deus ou não, não julga, examina primeiro. A Bíblia fala, examinar, né? Olha o que diz aí, ó. Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses 5:21. Já vou encerrar, tá, irmãos? Pedi uns minutinhos aí, tenha paciência aí, porque quinta-feira não vai ter aula nós não vamos ter aula da live, porque eu vou ter um compromisso, vou estar ministrando numa igreja, e aí eu vou suspender essa live. Então, tenha paciência comigo aí, tá bom? Sim, ó, diz assim, ó, só para terminar aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:21. Diz assim, ó, examinai tudo e retende o bem. Então, a Bíblia, André, nos dá o direito de examinar tudo. Você não pode também engolindo tudo, a pessoa vem, põe a mão na sua cabeça e fica falando, entregando coisas, dizendo que é Deus, e daqui a pouco você não pode, você tem que examinar. Entendeu? Você examinar. Então, um conselho que eu dou, examina, vê se é de Deus ou não. Enfim, tá? Agora, se você, de repente, precipitar, e que isso é coisa do demônio, e realmente foi Deus que falou, você entendeu? E aí você percebe que foi Deus, aí você fala assim, ô Senhor, me perdoa. Ele te perdoa e acabou. Não dá nada, perdoou. É bom vigiar, né? Bom vigiar. Mas se você, de repente, o Espírito Santo te usa para louvar, para pregar, para expulsar demônio, para curar enfermo, enfim, ele te usa. E se você sair falando que não foi o Espírito Santo, que era a carne e o diabo, aí você blasfemou. Aí você não tem perdão. Entendeu? Não. Aí não tem perdão. É assim que eu entendo que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É só a pessoa, não é os outros, não. Não é os outros falar. Como é falar? E a pessoa fala, nossa, pastor, fui numa igreja aí, o pessoal rodou piano ali, o irmão falando que era a atuação do Espírito Santo, mas na verdade só vi demônio lá, pastor. Entendeu? Mas vamos dar exemplo que realmente foi o Espírito Santo que estava atuando naquela igreja. O irmão pede perdão para Deus, ele fica sabendo que foi realmente Deus, ele pede perdão e é perdoado. Porque não era ele, o Espírito Santo não estava nele. Agora, se ele vai lá e roda junto, lá e tudo, e sai falando que na hora lá ele fica falando que é Deus, e daí ele sai dentro da igreja e fala que é o demônio, um abraço, filho, tchau, perdeu, inferno, não tem perdão. Entendeu? E o sintoma, irmãos, de um crente, de uma pessoa que blasfemou, ela não para em igreja. Irmão. Você entendeu? Ela quer voltar. Você viu aqui que eu mostrei aqui na Bíblia. Ela não consegue.
Aí ela vai para uma igreja, chega lá, ela é recebida, a igreja recebe, oh, glória a Deus, está aqui o irmão com a gente, é uma bênção maravilhosa, vou estar voltando, reconciliando com Jesus, vamos receber o irmão, vamos estar junto, amém, glória a Deus, glória, aleluia, porque toda igreja quer que enche a igreja, todo mundo quer. Aí aquele irmão fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco ele começa a se sentir impaciente. A igreja tratando ele assim, ó, tratando ele bem, dando tudo para ele. Ele começa a se sentir amargurado, ele começa a se sentir triste, atribulado. E daqui a pouco, sem mais semente, sai da igreja. Aí fica lá no mundo um tempo. Daqui a pouco ele volta para uma outra igreja. Ele nunca vai para a mesma igreja. Aí ele volta para uma outra igreja. Aí naquela outra igreja, ele volta tudo de novo. Aí ele vai lá, principalmente músico, tá? Viu? Cuidado com os músicos aí, por que eu tô músico? Porque músico tem músico e pregador. Por que músico e pregador? Porque todas as igrejas, principalmente essas igrejinhas pequenas, elas adoram o pessoal chega lá, porque o pastor, coitado, só tem lá um irmão que toca violão e raramente vem na igreja. Aí chega lá o irmão que toca. Nossa, para o pastor é uma alegria, é uma bênção. Entendeu? O pastor é uma bênção chegar lá o músico lá. Eu lembro disso, eu passei por isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de músico na igreja, mas eu passei por isso. Chegava o irmão falando que tocava. Nossa, que bênção, irmão. Você vai ficar aqui com a gente, irmão? Oh, é bom que você nos ajuda. As igrejas pequenas é assim. Aí o cara vai lá para a igreja lá, e aí o pastor recebe, já vai lá, compra uma guitarra nova para o irmão, toda alegria, tudo. Aí ele fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco ele começa a se sentir angustiado, atribulado, as coisas não funcionam para ele, tá? Ele cai fora. Esse é um dos sintomas de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. É um deles, hein? Poderia citar vários aqui. Mas esse é o principal. Dá para entender isso. Entendeu? São pessoas que não conseguem. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela não consegue ficar numa igreja. Eu tinha um cara que pregava, tocava, de repente, de uma hora para outra, ele resolveu não quer vir mais para a igreja. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Por isso que Jesus falou, quem blasfemar, se qualquer tipo de pecado é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Amém, gente? Gente, acabou. Desculpa aí o horário, tá bom? Desculpa o horário aí, mas a gente conseguiu aí terminar aí o nosso estudo da Trindade Divina. Eu termino aqui, espero que vocês aí do outro lado aí aprenderam um pouco, né? Procura colocar em prática isso aí, tá? Sobre a Trindade Divina, tudo aquilo que a gente ensinou nessas 4 matérias aí. Se você perdeu as outras aulas, entra no meu Face que tá lá, tá bom? É gravado, eu deixo gravado lá no meu Face. E agora eu tô me preparando para passar tudo para o YouTube, meus ensinamentos aí, as pregações que eu tenho aí no Face. Mas por enquanto tá tudo no Face aí. Entra aí e aí com certeza vocês vão aí participar das 4 aulas. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoadíssima. Lembrando a vocês que quinta-feira que vem não tem live. Eu vou estar pregando na nossa igreja de Guaianazes. O pastor Virgínio me convidou e eles têm culto lá. Na verdade, me convidou no domingo. Mas domingo eu não saio para ir para a igreja, né? Domingo não dá. Eu marquei com ele de ir na quinta-feira. Na próxima quinta-feira agora, eu vou estar ministrando lá na igreja do Jardim Lourdes, em Guaianazes. Então, nós não vamos ter lá, tá bom? De repente, eu até, conforme for, eu posso até fazer uma live, se ele me permitir, a gente grava a live lá, eu levo o meu celular e a gente grava o culto, mas não é ensinamento, é um culto que nós vamos estar lá. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fica com Deus aí, tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos aí na próxima, 8 horas da manhã, nós temos aí o nosso culto de consagração, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, nosso culto de louvor a Deus. Vamos lá, culto a Deus. Beijo no coração, fica com Deus aí, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.